que eu preparo isso. Ainda que não seja ainda uma coisa fácil para mim. Mas é com muita alegria que nós estamos juntos. Durante milhares de anos, o ser humano foi influenciado pelos fatores da natureza. Com o tempo, isso se reverteu e o ser humano passou a influenciar os fatores da natureza e de uma forma planetária. Nós mudamos o clima, nós mudamos os oceanos, nós mudamos os ciclos de carbono e nitrogênio, nós mudamos os registros geológicos, nós mudamos a biodiversidade e pela primeira vez na história da Terra, uma espécie é capaz de alterar a vida de outras espécies, de todas as demais espécies. E fazemos isso de uma forma tão feroz que esse pesquisador, Paul Crutzen, que é um químico holandês, ganhador do Prêmio Nobel de Química de 1995, ele diz que nós estamos vivendo uma nova era geológica. E a isso ele chamou de antropoceno. Não sem razão. Antropo vem de homem. É um tempo do homem, marcado pela experiência e pela influência humana. Os seres humanos aumentaram de uma forma drástica o seu impacto destruidor sobre a Terra. E o que era uma força geológica, uma força biológica, se tornou uma força geológica. E Edgar Morin, o filósofo, um dos maiores pensadores que essa Terra já teve, que desencarnou recentemente com mais de 100 anos, ele diz que é muito mais que isso, que é uma crise profunda da civilização e do pensamento, isso que nós estamos vivendo. Toda essa modificação do equilíbrio do ecossistema, a extinção de espécies e essa alteração e o aumento brusco dos eventos e da intensidade desses eventos climáticos são motivos realmente para se parar e pensar. Tudo o que estamos fazendo é reforçar a presença do ser humano sobre toda a Terra, sobre todos os eventos na Terra. Nos considerando tão importantes a ponto de inaugurarmos essa nova era geológica. E a questão talvez seja exatamente essa. Será mesmo que nós temos essa importância, ou eu diria essa supremacia sobre todos os seres vivos, celulares, acelulares, na Terra? A pergunta é essa: quem existe sozinho? E é a ciência que responde: ninguém. Nós não somos seres independentes, nós somos seres interdependentes. Os estudos multiespécies, que foram os estudos que surgiram a partir desse incômodo que especialmente os antropólogos se colocaram a partir de 1990, anos 2000, vem nos mostrar isso, que essas espécies todas comungam no mesmo território. E se perguntaram: apenas os humanos importam? Porque a questão não é comparar o ser humano com a árvore.
não é comparar o ser humano com a bactéria. A questão é entender que todos têm a sua força e a sua função, como nos diria Antônio Grimm. E reconhecendo isso, nós entendermos qual que é o nosso lugar. E essa é uma discussão tão ampla, mas tão ampla que ela sai da antropologia e alcança uma área interdisciplinar. Vai alcançar a engenharia, a biologia, as demais ciências, e inclusive a arte, que participa disso num debate, numa explanação e numa mostra muito clara de que tudo isso e já é uma cena pictórica. Nunca sei onde é que vai lá. A questão, então, não é individual. Nós estamos falando de uma questão que é relacional. O próprio ser humano em si não é apenas o ser humano, é um ecossistema inteiro. Cada pessoa abriga trilhões de micro-organismos. E não existe ser humano sem esses micro-organismos. E não existem esses micro-organismos sem o ser humano. Sem esses micro-organismos, nós não digerimos alimento, nós não sintetizamos vitaminas, nós não regulamos adequadamente nossa imunidade e tantas outras funções que nos auxiliam. E cada um com sua função, cada um com seu habitat. Biologicamente, então, nós somos coletivos. E esse eu que a gente achava que era tão individual, que era tão superior, não é tão individual como pensávamos. Durante séculos, nós pensamos no mundo em termos das coisas separadas. O homem, os animais, os vegetais, os minerais, quando na verdade nós todos estamos dentro de uma mesma trama, de um mesmo conjunto nesse ecossistema. Por exemplo, uma árvore não é uma árvore. As florestas funcionam como redes. Fungos subterrâneos conectam as raízes de diferentes espécies. Nutrientes circulam, informações químicas circulam, plantas cooperam. As pessoas do meio rural costumam dizer isso, que uma árvore isolada no campo diminui as suas chances de sobrevivência, porque ela perde toda essa rede que a sustenta. Então, não vamos falar exatamente de indivíduos. Nós estamos falando e pensar em tudo isso como uma comunidade. Mas a modernidade nos trouxe o que se convencionou chamar de uma crise do paradigma da separação. Como se natureza fosse natureza e cultura fosse cultura. Sujeito e objeto separados. Humano e animal em contraposição. Razão e emoção. Não se toma uma decisão só por razão ou só por emoção. Isso é patológico, certamente. As questões que envolvem natureza e cultura são uma grande pesquisa dos estudos multiespécies. Já entenderam que faz parte da cultura aquela natureza. Isso foi muito útil para a ciência, quando aprendeu a separar as partes e estudar cada uma separadamente. Na medicina está muito claro. E hoje isso já nos incomoda. Às vezes você está sentindo alguma coisa e pensa, eu não sei nem qual médico procurar. Porque exatamente ele vai ser tão específico
mas tão específico, e meu problema pode não estar exatamente onde esse sintoma aparece. Mas isso foi só uma ilusão de que éramos independentes. E isso hoje já é um incômodo. Richard Ryder, um psicólogo que trabalhou muito em laboratório, ele, depois de conviver tanto com pesquisas com animais, ele ficou muito horrorizado com o nível de discriminação que ele viu e chamou a isso de especismo. Mais do que isso, ele trouxe duas categorias de especismo. A primeira delas é uma categoria elitista. Ele diz que os seres não humanos têm extremo preconceito e discriminação por seres, são extremamente descriminalizados pelos seres humanos. Por causa desses critérios que foram determinados pelos seres humanos como características de superioridade: alma, racionalidade, linguagem e cultura. E outra categoria do especismo é a seletista, quando se determina quais seres não humanos devem ser acolhidos e protegidos e quais outros podem ser relegados à morte ou à exploração. Então a pergunta é: qual que é a diferença de matar o meu cachorro, de alimentar de um cachorro e de alimentar de um boi? Qual que é a diferença de matar um e matar outro, se eu não estou provocando dor em ambos? Se ambos não estão sujeitos a isso? O que nos faz pensar dessa forma? E mais ainda, por que será que nós estamos dando a esses animais, que nós estamos acolhendo e protegendo, a dignidade própria deles? Nós estamos tratando o cachorro como cachorro, o gato como gato. Sabe quando se importa um animal que vem de um ambiente extremamente frio e joga no Brasil, num clima tropical? Será que isso é um cuidado? Quando eu visto um animal, que eu tolho ele, quando eu adestro de uma forma agressiva, será que eu estou respeitando isso? Por exemplo, se desaparecessem nesse nível de importância que nós estamos dando a uns e a outros, se desaparecessem os polinizadores, como por exemplo as abelhas, que não produzem só o mel, elas são importantíssimas para a produção mundial de alimentos. Depende dela essa polinização. E se uma população de abelhas desaparece, o que desaparece não são apenas os insetos, desaparecem as relações. Irmão Grimm vai além. Ele diz que se as abelhas desaparecerem da face da terra, que a vida perecerá. Porque o que sustenta a vida são precisamente as relações que nós mantemos. Nós, seres como um todo. Então, podemos refletir sobre isso. Talvez essa crise não seja apenas ecológica, como pensamos. Mas nós estamos diante de uma crise de percepção, quando nós não entendemos e não vemos as conexões que nos ligam. É uma crise social, é uma crise econômica, mas é também uma crise psíquica. Eu me deparei com um jardim lindo na semana passada,
numa rua que eu sempre passo, e alguns dias sem estar lá, eu me deparei com um jardim lindo. E em segundo plano, eu vi essa placa: proibido cães no jardim. O seu pet de estimação e o nosso jardim também. Isso me chamou muita atenção. Eu fiquei pensando, onde está o conflito? Entre o cão e o jardim? Ou entre o tutor do cão e o tutor do jardim? Ou é tudo um conflito? Então, quando a gente vê isso, a gente pode entender exemplos como esse que nós vamos ver pelas ruas. A gente pode entender que a crise não é realmente só ecológica. Há muito mais nisso. Não vou nem falar das brigas de vizinho, né? Então, o antropoceno, na verdade, é uma grande e grave crise de relacionamento. Se nós falamos em crise climática, em crise hídrica e em crise ambiental, nós poderíamos dizer que nós estamos vivendo uma crise de relacionamento com o mundo vivo. Irmão Green nos diz que é muito importante que o homem entenda que, sendo a natureza, está dentro dela. Vive a natureza numa dimensão constante de tempo e espaço, clareando ao seu ser a grande significação de sua identidade. É nisso, é nessas trocas, é nesse relacional. Quando o homem emerge na natureza que ele é, na natureza que ele vive, é que ele vai se entender, que vai construir sua identidade. Edgar Morin, a partir do seu pensamento sistêmico e complexo, ele aplica isso também às questões sociais e ecológicas, econômicas e tudo mais. E ele diz, ele sugere que seja feita uma abordagem socioambiental integrada, em que problemas ecológicos sejam também problemas vistos sob o ponto de vista social e vice-versa. Isso como um sistema indissociável. Não há problema ecológico ou não há problema social que não envolva um ao outro. Ele fala de uma governança policêntrica de recursos, que as coisas feitas num pequeno espaço, que a pequena agricultura, que ela seja feita, mas que ela tenha uma ligação com uma causa, com as metas globais. Que tudo que é feito no micro, que tenha que esteja dentro de um plano global. Fala que há sempre um risco, sempre vai existir um risco. Mais do que isso, que nós não conseguimos prever qual vai ser esse risco. Portanto, é preciso estarmos atentos que essas pequenas alterações, que a princípio podem parecer ingênuas, simples, elas podem causar impactos ecológicos desproporcionais. Por isso, ele convoca para essa discussão o que ele chama de ecodisciplinaridade. São engenheiros, são antropólogos, são biólogos, são artistas, todo mundo que se envolva nessa discussão. Porque uma única ciência é incapaz de resolver questão tão complexa. E por falar em artistas, nessa música lindíssima de Djavan, ele mostra isso. Ele mostra como um artista consegue, de dentro do seu lugar,
fazer uma relação entre a sua própria emoção e a cultura e o ambiente em que vive. Solidão de manhã, poeira tomando assento, rajada de vento, som de assombração, coração sangrando, toda palavra sã. Essa é a emoção dele. A paixão, puro afã, místico clã de sereia, castelo de areia, ira de tubarão, ilusão, o sol brilha por si. Reconhecendo dentro da sua emoção o que é real e o que é uma ilusão, e entendendo que acima disso há um sol interior muito maior. Açaí, guardiã, zum de besouro, um imã, branca é a tez da manhã. E ele recorre à cultura do norte, em que ele está inserido, que ele conhece tão bem, e que o açaí, essa fruta, faz tão parte da cultura, envolve tantas pessoas, e ela guarda, é uma ecologia que guarda uma cultura de colhedores, de plantadores e de colhedores e de produtores de açaí e do zum do besouro, que ele passa a escutar como um sinal. Uma vez uma pessoa me disse que para alguém ter escutado um zum de besouro e não ter se irritado, que ele estava viajando muito. O dia que nós aprendermos a viajar dessa forma, sabe, e não nos irritarmos por qualquer coisa, talvez a gente entenda um pouco mais da natureza. Vem outro grande personagem, Ailton Krenak, um líder indígena, ambientalista, filósofo, e nos dá essa chamada. A natureza não é recurso, a natureza é parente. Isso muda toda a nossa perspectiva, toda a nossa forma de ver, de sentir essa natureza. Porque nós nos acostumamos a olhar para isso de uma forma bem estranha, bem material, como olhar para a natureza como propriedade, como recurso, como material. Quando a gente começa a pensar nela como parente, muda-se tudo. Por isso, esses estudos multiespécies, eles vão propor que a gente observe os humanos, sim, observe as plantas, os animais, os fungos, os micro-organismos, porque nem esses a gente não observava, eles são importantes e nós sempre relegamos. No entanto, até a barata, aquela nojentinha, ela tem lugar no planeta, ela tem função no planeta. Mas olhar para isso como participante de uma mesma rede de vida. Entender isso, e vem a antropologia trazer o que se chamou de etnografia multiespécie. O que é isso? É uma forma de estudo qualitativo em que você vai olhar para essa espécie quase que do ponto de vista dela. Então eu vou olhar para um micro-organismo observando ele, mas não de um lugar de eu superior a ele, mas reconhecendo que é um ser inteligente e que ele tem uma capacidade de criação que é também vida e que ele tem uma capacidade de se relacionar entre si e também com os outros. Nessas observações, é preciso fazer isso como participante. Como quando eu vou
participar, quando eu vou estudar um grupo étnico, por exemplo, sabe? Eu me inseri naquele grupo. Quando eu vou estudar uma cultura, eu viver aquela cultura. Da mesma forma, fazer isso com os animais. E esse é o desafio. É fazer isso sem me colocar na posição de humano, de superior. Mas só observar, é a percepção que nós perdemos. É tirar esse homem que estava no centro e colocar a rede no centro. Todo o sistema. É entender como essas formas de vida, como elas, quais são suas crenças, quais são suas práticas, quais são suas formas de vida, qual que é a sua visão de mundo. E qual é a conexão disso com o Espiritismo? Se nós formos procurar em toda a literatura doutrinária, nós vamos achar muitas referências à natureza. Uma delas é essa, no Evangelho segundo o Espiritismo. A vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta, sim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Quando Jesus nos pede: olhai os lírios do campo, observai os pássaros. Quando ele diz, eu sou a videira, será que ele está querendo que a gente só olhe de uma forma contemplativa para os lírios, para os pássaros, para a videira, para a vida? Ou será que ele está nos pedindo para fazer um olhar profundo para entender outras manifestações de vida? No Livro dos Espíritos, nessa questão 607, está lá: já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. É extraordinário que ainda exista esse paradoxo. Um homem com uma capacidade tecnológica impressionante e, ao mesmo tempo, uma imaturidade para lidar até com a sua própria capacidade. E essa era a pergunta que fazíamos. O que fazemos com os outros seres? Não seria melhor perguntarmos como coexistirmos com os outros seres? Durante séculos, nós achamos que nós éramos os protagonistas e que todo o resto era um cenário. Os estudos multiespécies vêm mostrar que nem somos os únicos protagonistas. Muito pelo contrário, que nós dependemos, que somos, na verdade, um cenário vivo, onde a vida se manifesta o tempo inteiro, em todos os lugares, de todas as formas. E essa é a lógica que nós precisamos ultrapassar. Sair da lógica da dominação e entrarmos na lógica da cooperação, da coexistência. Irmão Grimm diz que o espírita consciente
deve buscar compreender a inteligência, a reencarnação, a natureza, os pássaros, os vermes, uma árvore, a cultura, a civilização, uma casa, uma instituição, o livro, compreender o amor, a imortalidade, procurando todos os dias alcançar algum tipo do todo, uma parte de tudo isso, para poder compor consciencialmente o conceito de totalidade. Talvez seja isso que os espíritos nos pedem, que nós possamos entender e tratar a vida como vida, numa escala muito maior. Que nós possamos ampliar as nossas consciências e entender que é dessa forma que a vida será possível. E que toda manifestação, toda ação para se manter como está, que é isso o que nós temos feito, manter, gerenciando as coisas para que o capitalismo se mantenha da forma como se mantém, de uma forma exploratória. Ultrapassarmos isso e refazermos o sentido da educação ecológica, da educação para a vida. Aquilo que Edgar Morin disse, praticamente, que nós temos que abandonar tudo isso que estamos fazendo e criarmos uma metamorfose, fazermos uma metamorfose e recriarmos, repensarmos e reconstruirmos a vida num outro patamar. Muito obrigada.